amigos e amigas que acompanham o nosso Instituto Novo Eleitoral e os cursos online que vocês têm aprendido a gostar, a se deliciar e principalmente a se preparar para as eleições 2020, nós damos início a mais um curso sensação, o curso de propaganda eleitoral, comigo, Erval Sampaio, que você já conhece, que você sabe, inclusive, que além do conhecimento teórico, modesta parte, que a gente tem, temos também o conhecimento da prática. Já exercemos a judicatura eleitoral por tantas eleições, presidimos várias eleições, então temos na prática, principalmente nesse tema propaganda eleitoral, realmente a experiência necessária para que a gente possa aqui se debruçar e fazer o confronto entre a teoria e a prática, principalmente nessas questões, por exemplo, do poder de polícia. Então, nós vamos aqui realmente enfrentar todos os aspectos relativos à legislação, às resoluções do TSE. Eu, Erval Sampaio, como você realmente sabe, eu sou juiz de direito, sou professor universitário, tenho justamente essa experiência, vamos dizer, mais prática aqui no Instituto Novo Eleitoral e comigo, ao meu lado, nesse curso, também o nosso querido professor Edson Silva, que também alia o conhecimento teórico justamente a esse conhecimento prático, porque o professor é chefe de cartório eleitoral, inclusive acompanha também as equipes de fiscalização nessa parte de polícia, chefia muitas dessas equipes, então conhece tudo, verdadeiramente tudo sobre essa parte de propaganda eleitoral. Então nós vamos aqui enfrentar realmente todo o detalhamento da lei e das resoluções, como já frisado. Eu ficarei mais com essa parte geral, né? Principalmente, eu diria, essa parte chamada e conhecida erroneamente, né, como propaganda antecipada, pelo amor de Deus, esqueçam isso, não existe, eu vou bater na tecla que essa história de propaganda antecipada, não se pode antecipar propaganda, pelo amor de Deus, não se pode, em nenhuma hipótese, antecipar propaganda. Tem atos que não se configuram, melhor dizendo, como propaganda irregular, como propaganda nos termos do que veda a legislação e, por conseguinte, é permitido, principalmente com a amplitude trazida pela chamada mini-reforma eleitoral, que não aconteceu agora, inclusive não faz parte das novidades, né, dessa parte de propaganda ocorrida nas legislações para as eleições de 2020. Nós tivemos essas novidades mais centrais, eu diria, da Lei 13.165 de 2015, que inclusive já serviram, né, vamos dizer assim, de esteio e de confronto com a prática nas eleições de 2000, tanto a eleição de 2016 quanto na eleição de 2018. E agora, evidentemente, vai enfrentar mais uma eleição, agora a eleição municipal de 2020. E, evidentemente, né, com um amadurecimento melhor, principalmente nesse tema propaganda extemporânea, ok? Vamos enfrentar então esse tema que é importantíssimo, propaganda extemporânea, que na realidade, né, toda propaganda extemporânea feita fora do prazo legal, nós vamos dizer que tem um prazo legal, isso é muito bem caracterizado, nós não podemos ir contra o ordenamento jurídico positivo. Não se pode fazer propaganda fora do prazo legal, mesmo com toda a abertura trazida por essa legislação que eu me referi, trazendo o famoso artigo 36A na Lei 9.504, nós inclusive à época escrevemos um texto, né, vários artigos, inclusive compilamos, está aí no nosso material complementar, foram as primeiras impressões à época, fomos muito criticados, amadurecemos depois essas reflexões, estão aí, e a jurisprudência consolidou a maioria delas. Claro, evidentemente, que eu tenho uma posição, até mesmo como juiz, um pouco mais preocupada com o abuso do poder. Vocês viram nos outros cursos, né? Eu não nego, tenho esse perfil, faz parte, né? Os 4 professores aqui, cada um, às vezes, tem um perfil um pouco mais
evidentemente, né, ligado à sua profissão, isso faz parte, a gente tenta tirar aqui, você já percebeu essa ideia dos juízos de valor, somos muito ligados ao comentário direto, à explicação direta, para que você tenha esses conhecimentos necessários. Esse é o viés do curso, pragmático, objetivo, para que você, amiga e amiga, realmente seja esse expert, tenha esse conhecimento prático, esse conhecimento para as eleições de 2020. Evidentemente, esse é o nosso objetivo. Mas a gente também traz, vez por outra, alguns juízos de valor para que você forme, evidentemente, a sua opinião. Então vamos lá, né, avançar todos os detalhamentos, tanto da propaganda em geral, quanto as espécies de propaganda permitida, você evidentemente vai ver com o professor Edson Silva e a parte de representação, tá? Uma participação super especial, a parte processual de representação de propaganda irregular, né? Que nós temos, inclusive, essa parte processual com o querido, né? Esse dinâmico professor Márcio Oliveira aqui, a nossa equipe do Instituto Novo Eleitoral, que você já está aprendendo tanto a conhecer, que você está se familiarizando, né? Que a gente tem, inclusive, essa comunidade, esse bate-papo, essa interação que você já conhece. Mas vamos lá. Normas, né? Quais são os atos normativos, né? Que superdaneiam, que alicerçam, que você, inclusive, acompanha, que você tem que realmente estar ligado para entender toda essa parte da propaganda eleitoral. As normas são essas, a Lei 9.504, chamada, que você já conhece, Lei das Eleições, e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.610/2019, a cada, evidentemente, né, a cada eleição, a gente tem uma resolução própria que vai regulamentando e, evidentemente, a resolução que vem regulamentar a eleição 2020 é essa. E, evidentemente, a gente queria um pouquinho agora tratar, né, esmiuçar para vocês, depois dessa explicação, desse detalhamento geral que eu fiz, um pouquinho do conceito, né, o conceito justamente dessa propaganda extemporânea, deixando bem claro para você esse conceito. Propaganda extemporânea, também chamada de propaganda antecipada. Eu não gosto, tá errado. Vou repetir mais uma vez, pelo amor de Deus, meu filho, não pode fazer propaganda. Propaganda só a partir daqui, eu botei até de vermelho para você, meu filho, a partir do dia 16 de agosto do ano, né? De cada eleição. Então, propaganda antecipada, que você fica conhecendo, é propaganda antecipada, é propaganda irregular, é propaganda extemporânea. Não pode, meu filho. Você vai ser punido. Você vai ser punido, inclusive, eu sempre chamo a atenção, tudo bem que eu sou rigoroso, dependendo da intensidade dessa propaganda, pode se configurar, inclusive, abuso de poder, porque não há nenhum tipo, inclusive, de controle para a prestação de conta. Aí é que está o problema. Se você abrir demais e permitir fora do que está categorizado, delimitado na legislação, você vai permitir, evidentemente, que você possa fazer tudo que a legislação não prevê e sem nenhum controle. Sem nenhum controle da legislação. Aí é demais. Por mais que eu saiba que, evidentemente, a liberdade de expressão, de pensamento, é a tônica e a propaganda é a coisa mais importante das eleições. Mas tem um período. Tem um período para se fazer propaganda. Quer mudar? Então vamos mudar a legislação. Vamos antecipar a propaganda, vamos permitir que essa propaganda aconteça antes do dia 16 de agosto. Agora, propaganda só pode, pela legislação, a partir do dia 16 de agosto. Por isso que eu chamo a atenção, ó. Propaganda extemporânea e não antecipada, em que pese também chamada de propaganda antecipada, é a propaganda realizada antes do prazo previsto na legislação, 16 de agosto, sendo considerada, como eu chamo a atenção, inclusive de vermelho aqui para você, ó, ilegal, irregular e, portanto, sujeita o infrator, quem quer que seja, sujeita o infrator ao pagamento de multa. Repito, ao pagamento de multa, de modo automático, de modo indiscutível, inclusive, evidentemente, pela essa parte da representação. Agora, sem prejuízo da análise, evidentemente, dependendo da intensidade, dependendo da reincidência, da configuração
do abuso de poder. Claro e evidente que uma só propagandazinha, por óbvio, não vai, evidentemente, né, configurar. Mas dependendo da intensidade, da forma, inclusive, com que você faz esse tipo de propaganda, tá? Pode sim, tem até isso também, ok? Atenção, né? Como eu chamo aqui esse lembrete para você com o nome advertência. As mudanças legislativas, em especial a inserção do artigo 36A na Lei das Eleições, não deixou de caracterizar a propaganda extemporânea como ilegal. Não deixou, meu filho, sob pena de quê? De você poder fazer o que você quiser. Isso não existe, a legislação não permitiu isso. A legislação pegou e disse, olha, tem atos que antes, aí tudo bem, eram considerados propaganda irregular, extemporânea, e que eram punidos, e que agora não são mais. Aí tudo bem. Olha a diferença. Nós estamos permitindo alguns atos, então que não se configuram mais como propaganda, tá? Mas ela não deixou de caracterizar a propaganda extemporânea, o instituto em si, como ilegal, irregular, apenas deixou de classificar, chama atenção mais uma vez, algumas atividades como propaganda. E são o que, professor? São atos lícitos. São atos normais, são atos, inclusive, expressão normal. Me permita até, eu vou reformular de propósito. São justamente consequências naturais de atos que você tem da sua liberdade de expressão e pensamento. Atos permitidos, claramente chamados de pré-campanha. Interessante. A figura do pré-candidato, mas não se confunde com propaganda que você possa antecipar, que você possa, evidentemente, fazer propaganda antes do tempo devido. Não confunda, pelo amor de Deus, são coisas diferentes. Sob pena, evidentemente, de você poder ser punido. Prazos da propaganda, importantíssimo. Resolução TSE 23.610, né? A propaganda eleitoral é permitida quando? A partir de 16 de agosto do ano da eleição. Lei número 9.504 de 1997, Lei das Eleições, artigo 36 está lá. Esse prazo a gente tem que estar lembrando mesmo. Você já fica, de modo objetivo, não tem o que discutir. Logo, qualquer ato de propaganda eleitoral realizado antes do referido dia 16 de agosto é irregular, é ilegal. Você não pode ir contra isso, amigo. Eu não estou sendo rigoroso, eu estou simplesmente enunciando, descrevendo para você. A norma não é opinião minha, isso aqui é objetivo, não tem o que discutir com relação a isso. Então fique ligado, fique ligado. E a penalidade, se você evidentemente descumprir isso, né? Está aqui a penalidade. Resolução do TSE. A resolução já mencionada, 23.610, artigo 2, parágrafo 4, justamente regulamentando a Lei 9.504, artigo 36, parágrafo 3º, se acompanha, como sempre, no nosso material complementar. A violação do disposto neste artigo, né? O responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário, por óbvio, né? Porque se você não colocar o beneficiário manda meio mundo de gente fazer, né? Ele sai imune e aí não tem sentido. Pelo contrário, ele tem que também ser penalizado. Comprovado, por óbvio, também não pode, né? Simplesmente, né? Trazer uma consequência legal para ele sem comprovar o seu prévio conhecimento. Justamente o quê? Uma multa no valor de 5 mil a 25 mil. E se evidentemente o custo da propaganda for maior do que esses limites, você evidentemente vai também pagar mais do que esses valores. E chamando a atenção, sem prejuízo da possibilidade nas ações próprias que você estudou no nosso curso Direito Processual Eleitoral, que é a parte civil, né? A parte penal nós estamos inclusive preparando também com outro professor fantástico. Você viu, né? Que também pode haver a chamada ação de investigação judicial
eleitoral, ok? Então você acompanha aí todos esses detalhes dessa parte.